Fala aí, eu sou a Bia do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre transformação linear. Primeiro, a gente tem que saber o que é uma transformação. E transformação é aquilo que a gente está vendo o tempo inteiro. São funções, então são coisas desse tipo aqui. Essa função f igual a x ao quadrado. Ela pega um número real e transforma esse número no seu quadrado. O problema é que na álgebra linear, as funções são chamadas de transformações e não necessariamente elas vão ser de números reais. As transformações, elas envolvem espaços vetoriais. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma transformação que pega vetores do R2 e transforma em vetores de R3 a partir dessa lei de associação aqui. O que ela faz? A gente tem um vetor com coordenadas x e y e vai se transformar em um vetor com coordenadas x, y, z. Mas a coordenada x dele vai ser a soma das coordenadas. O y vai ser 0 e o z vai ser simplesmente o y. Então, o que eu falei foi que na álgebra linear a gente tem transformações T de U para V, em que U e V são espaços vetoriais. O U a gente chama de domínio e o V contra o domínio, que nem era antes. O que faz uma transformação ser linear? Para a transformação ser linear, ela tem que satisfazer essas duas condições aqui. A primeira delas diz que a transformação da soma é a soma das transformações. E a segunda, que a transformação de um escalar vezes um vetor, uma matriz ou um polinômio, é lambda vezes a transformação desse vetor, matriz ou polinômio. Então vamos começar vendo um exemplo. Aquela transformação de R para R, x eleva x em x ao quadrado, é linear? Primeiro a gente tem que verificar se a transformação da soma vai ser a soma das transformações. Então vamos começar, vamos fazer a transformação de A mais B, da soma de dois números reais. A lei de associação vai ser A mais B ao quadrado. E o que é A mais B ao quadrado? É A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ah, beleza. Agora a gente vai ter que fazer a transformação a soma das transformações, desculpa. Então a gente faz transformação de A mais a transformação de B. E o que é essa transformação de A? É A ao quadrado. E a de B, B ao quadrado. E aqui a gente já viu que a transformação de A mais B não é igual à transformação de A mais a transformação de B. Porque aqui está aparecendo esse termo 2AB e não aparece aqui embaixo. Então essa transformação aqui não é linear. Agora vamos ver aquela outra transformação que vai de R2 em R3, levando os vetores x, y para vetores x, y, z dessa forma aqui. Será que isso é linear? Vamos começar vendo a transformação da soma de dois vetores. A gente tem que a transformação, por exemplo, de um vetor AB mais um vetor CD, a gente pode somar aqui direto, a gente vai ter a transformação. A primeira coordenada com a primeira, a gente tem A mais C. E a segunda com a segunda, B mais D. Agora a gente faz a transformação. O que a gente vai fazer? O nosso vetor que vai sair dessa transformação vai ser um vetor que tem na primeira coordenada a soma dessas coordenadas, ó, x e y vai ser x mais y, então se eu tenho A mais C e B mais D, vai sair A mais C mais B mais D. A segunda coordenada é sempre 0. E a terceira vai ser a nossa segunda coordenada que tinha antes, que no caso é B mais D. Tá, agora a gente vai fazer a transformação de AB, que é um vetor, mais a transformação de CD. Vamos ver quanto é que vai dar isso. A gente vai aplicar simplesmente essa transformação aqui, igual a gente fez antes. Então vai ter, aqui na transformação de AB, vamos ter A mais B, 0 e B. E na de CD, a gente vai ter também C mais D, 0 e D. Agora a gente pode somar esses vetores, fazendo soma de vetores normal. Aqui na primeira coordenada, a gente vai ter A mais B mais C mais D. Na segunda vai ter o 0. E na terceira, B mais D. Agora olha aqui,
esse vetor que resultou dessa primeira transformação é igual ao que resultou na segunda. Então, de fato, a transformação da soma é a soma das transformações. Essas duas coisas são iguais. Então, passou no primeiro teste. Agora, a gente tem que verificar se a transformação de lambda vezes um vetor é igual a transformação, lambda vezes a transformação do vetor. Vamos começar por aqui, transformação de lambda vezes o vetor. Vamos distribuir aqui o vetor, a gente vai ter a transformação de lambda A, lambda B, e agora a gente aplica a nossa transformação. Vai ter lambda A mais lambda B, 0, lambda B. Agora a gente vai fazer lambda vezes a transformação do vetor. Vetor AB também. Aí aplica a transformação do vetor, a gente vai ter A mais B, 0 na segunda coordenada, e a terceira é simplesmente o B. Agora distribui o lambda, vai ficar lambda A mais lambda B, esse lambda multiplicando aqui, lambda vezes 0 vai dar 0, lambda vezes B vai dar lambda B. E de novo, isso daqui também deu igual. Ou seja, a transformação da soma é a soma das transformações e a transformação de lambda vezes um vetor é lambda vezes a transformação do vetor. Então, a transformação é linear. Tá, mas o que ajuda a gente a saber que uma transformação é linear? A gente pode ter, por exemplo, casos em que a gente só tem informações sobre o que a nossa transformação faz, como esse daqui. A questão diz pra gente que a transformação desse vetor 1, 1 dá o vetor 2, 3, a transformação do vetor 1, 2 dá o vetor menos 1, 0 e a transformação T é linear. Com isso, a gente tem que calcular a transformação do vetor 3, 4. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que escrever esse vetor 3, 4 como uma combinação linear do vetor 1, 1 com o vetor 1, 2. Como é que a gente faz? A gente faz A vezes o vetor 1, 1 mais B vezes o vetor 1, 2 igual ao vetor 3, 4. Então, a gente tem que achar esses coeficientes A e B. A gente pode montar um sistema para achar, mas nesse caso aqui a gente consegue enxergar que se a gente faz A igual a 2 e B igual a 1, a gente acha o vetor 3, 4, que vai ficar 2 mais 1 vai dar o 3 e 2 com 2 vai dar o 4. Então, fazendo A igual a 2 e B igual a 1, a gente chega nesse resultado. E agora, a gente substitui. Vai ficar 2 vezes o vetor 1, 1, mais 1 vezes o vetor 1, 2, é igual ao vetor 3, 4. Como a gente quer a transformação do vetor, a gente aplica a transformação dos dois lados. E aí, a gente tem transformação de 2 vezes esse vetor, mais 1 vezes o outro vetor, 1, 2, igual a transformação do vetor 3, 4, que é o que a gente quer. Mas aí, a questão diz que a transformação é linear. Então, a gente pode abrir isso daqui, fazer a transformação da soma, vai ser a soma das transformações. Então, a gente tem que a transformação de 3, 4, só mudando a ordem, vai ficar transformação de 2 vezes o vetor 1, 1, mais a transformação de 1 vezes o vetor 1, 2, que vai dar a transformação do vetor 1, 2. Aqui também, usando a propriedade da transformação ser linear, a gente coloca esse 2 para fora. Então, a gente vai ter 2 vezes a transformação do vetor 1, 1. Vai dar 2 vezes a transformação, pela enunciado da questão, transformação do vetor 1, 1 é 2, 3. E a transformação do vetor 1, 2 é menos 1, 0. Fazendo essa conta aqui, a gente acha que a transformação de 3, 4 é 3, 6.
Então, o fato da transformação ser linear permite a gente fazer esse tipo de conta sem saber o que a transformação em si faz, sabendo somente dos resultados. Agora, algumas observações para ajudar a gente no futuro em relação a transformações lineares. Primeiro, se a gente tem transformações do tipo projeção, reflexão, rotação, ou então a gente alongar um vetor, aumentar o tamanho do vetor ou diminuir o tamanho do vetor, com certeza essas transformações são lineares, a gente não precisa perder tempo testando. Segundo, que você pode se deparar por aí com o termo operador linear. Um operador linear, ele é nada mais nada menos que uma transformação, mas o domínio e o contradomínio são iguais. Aí, quando isso acontece, a gente não chama transformação linear, a gente chama de operador linear. É isso, esse vídeo te ajudou? Responde aí!